Olá, pessoal. Eu sou a professora Isadora Lazzaretti, aqui do Magistrar. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Processual Civil. Hoje nós vamos falar sobre audiência de conciliação e mediação, tá, no processo civil. E esse é um dos temas mais cobrados em processo civil, tá, das últimas provas da ordem, tá? A FGV, ela tem uma paixão por esse tema, e especialmente em 2023, 2024, né, as últimas provas também, a última de 2025, esse tema apareceu pelo menos uma vez no exame, né? Porque ele é um instituto fundamental que está previsto lá no CPC, ele trouxe uma nova forma de olhar para o processo, né, a forma como lidamos com os conflitos no Brasil. Então, preparem aí os seus cadernos e vamos arrasar nesse conteúdo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala sobre conciliação e mediação, tá? A gente precisa relembrar, tá? Da revolução que foi o novo Código de Processo Civil, né? Então, a gente sai de um Código de Processo Civil de 73, né, para uma reforma no sistema processual civil pelo CPC 2015, que traz a ideia da justiça multiportas, né? Então, durante muito tempo, predominou um modelo de competição no processo, né, que era muito fomentado pelaquela cultura litigiosa, pela cultura de ter uma sentença, né, aquele cenário do tipo ganha e perde, onde uma parte buscava a vitória a qualquer custo, em detrimento de outra, que seria a parte derrotada, né? Só que isso começou a se modificar e o CPC ele trouxe isso muito forte, né? De uma forma trouxe aí uma cultura de pacificação, né? Então veio aí um modelo cooperativo muito incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça também, né? Pelo novo CPC e trouxe aí o modelo de mediação e conciliação dessa justiça multiportas, né? Que o que propõe é um cenário do tipo ganha e ganha, né? Onde todos os envolvidos naquele processo vão sair beneficiados. E o que que isso significa, né? Então, imagine, pessoal, assim, quando a gente fala em justiça multiportas mesmo, assim, num caso bem emblemático, né? Imagine aí um grande prédio com várias portas de entrada, né? Cada porta dessas, ela é uma forma de resolver um conflito, né? Então, a gente tem a conciliação, a porta da conciliação, a porta da mediação, a porta da arbitragem e também a porta da lide, né? A porta do judiciário tradicional. Só que o judiciário, ele não é a ideia que se traz aqui é que o judiciário não seria a primeira opção, né? Mas sim, deveria ser o último recurso, né? Por isso que se vem também com essa noção, com esse incentivo à conciliação, né? Dos juízes tentar, né? Em vários momentos propiciar essa conciliação entre as partes, tá? Nesse modelo, então, cooperativo, tá? Então, aqui também a gente tem, sobre o tema, é muito importante que vocês leiam os artigos 3º do Código de Processo Civil e os seus parágrafos, tá? No sentido dessa questão que eu disse agora, né? Dos juízes de incentivarem a conciliação por meio dessa redação, né, do artigo 3º, que fala que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E aí, o que isso quer dizer, né? Que é mesmo esse incentivo à conciliação, tá? Esse estímulo à conciliação que vem retratado aqui no parágrafo 3º do artigo 3º, no sentido de que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados, tá? Não apenas pelos juízes, mas também por advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, né? Inclusive no curso do processo judicial. Então, aqui, pessoal, a gente tem o princípio do estímulo estatal à solução da autocomposição, tá? A FGV gosta muito dessa questão, então é muito importante que vocês entendam, tá? O objetivo dessa redação aqui, desse artigo, tá? Mas qual que é a diferença, né, entre conciliação, mediação e arbitragem, né? São formas
alternativas de resolução de conflitos, tá? Então, é essencial que vocês realmente, que vocês saibam realmente, né, que para vocês serem aprovados na OAB, vocês precisam diferenciar esses três institutos, tá? Então, e eu quero explicar aqui de um jeito que vocês não esqueçam mais, tá? Então, vamos começar aqui pela conciliação, tá? A conciliação, pessoal, ela está prevista lá no artigo 165, no parágrafo 2º, tá? E o artigo 165, ele vai me trazer a ideia de que o conciliador, ele vai atuar preferencialmente em casos que não houver vínculo anterior entre as partes, tá? E ele pode sugerir soluções para o litígio, tá? De modo que nessa conduta dele vai ser vedado qualquer tipo de constrangimento, intimidação para que as partes se conciliem, né? No sentido de tentar forçar um acordo naquele caso. Então, quando que a gente vai usar, né, a conciliação? Quando as partes ela não possuírem um vínculo anterior, tá? O conciliador, ele tem um papel de destaque aqui, porque ele pode sugerir soluções para esse caso, né? Ele pode reestabelecer o diálogo, então ele pode propor soluções, ele pode sugerir acordos, ele pode sugerir condições para esse acordo, tá? Então, imagine só o caso aqui, pessoal, de um exemplo hipotético de que ocorre um acidente de trânsito entre duas pessoas desconhecidas, tá? Nesse caso, a conciliação, ela é muito... ela tem que ser estimulada, por quê? Para trazer, né, essa possibilidade de acordo entre eles. As partes não têm um vínculo anterior, né? Acabaram se conhecendo por conta ali do acidente de trânsito. O conciliador pode sugerir soluções, né? No caso aqui, se envolver um dano material, um dano moral, né? No sentido das partes indenizarem, né? Nesses casos, tentar propor uma solução, né? Para tentar também fazer com que essas partes dialoguem sobre o caso. Já na mediação, pessoal, a mediação é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque ela se difere da conciliação, principalmente quando as partes têm um vínculo anterior, tá? E o papel do mediador aqui não é de sugerir uma resolução para aquele conflito, né? Mas de facilitar esse diálogo entre as partes. Então, as próprias partes vão chegar num acordo a partir desse reestabelecimento do diálogo e da comunicação. O mediador aqui, ele exerce um papel que ele não é tão intervencionista, né? Ele tem, assim, ele é menos incisivo, né? Ele faz com que as partes consigam, né, compreender as dimensões daquele conflito, né, de quais são os reflexos que isso vai ser gerado para elas, né? De modo que, quando há esse papel do mediador, as partes elas podem chegar a uma solução por elas mesmas, tá? Então, muito utilizado divórcios, soluções de união estável, questões no geral que envolvem direito de família e até mesmo, né, no âmbito empresarial, no caso de desfazimento de sociedades, tá? Então, lembrem aqui do vínculo anterior, tá? E na questão que o mediador, ele busca auxiliar os interessados a compreender essas questões, né, que envolvem esse conflito que eles estão vivenciando, né, e eles mesmos possam estabelecer uma solução que gerem benefícios para ambas as partes, tá? Então, uma dica de ouro aqui é no sentido de que para esse tipo de relações continuadas, exemplo, processos que envolvem direito de família, questão que envolve direito de vizinhança, sócios, né, a questão das sociedades, enquanto é muito indicada a mediação, enquanto que para a conciliação ela pode ser mais usada em conflitos pontuais, né, por exemplo, acidentes de trânsito, questões que envolvem consumidor versus fornecedor, tá? E aqui é importante lembrar que tanto o mediador quanto o conciliador, eles são auxiliares da justiça, tá? Então, a gente vai aplicar aqui para eles, tá? Os artigos 165, 175 do CPC, né? Aquelas hipóteses de suspeição e impedimento previstas lá no artigo 148 do CPC, tá? Então, não esqueçam desse detalhe também. Tá? E a arbitragem, né? O que que é a arbitragem? Pessoal, a arbitragem, ela é regida por lei específica, tá? Lá pela Lei 9.307 de 96. E aqui a gente tem um terceiro, tá? A gente tem um terceiro
que vai ser um árbitro, que ele vai julgar e decidir. Então, tem aqui um caráter mais impositivo, tá? Ele resolve esse conflito entre as partes como um julgador, tá? Então, é ele, esse conflito é posto para ele, né? E, posteriormente, então, a gente tem a análise do Poder Judiciário, então, daí por um juiz, né? Representante do Estado, do Poder Judiciário, que vai resolver esse conflito, tá? Aqui, pessoal, a gente precisa lembrar ainda dos sejusques, tá? Os sejusques, eles são aqueles centros judiciários de conciliação, de solução de conflitos de cidadania, tá? Centros judiciários de soluções de conflitos. Então, eles vão ser centros que vão ser realizadas audiências de conciliação e mediação para o desenvolvimento tanto de programas que são destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, esses centros, eles vão ser orientados por isso, vão ter, tá, esse desenvolvimento desses programas, tá, como forma de treinamentos, é, e é justamente para trazer a importância dessa autocomposição, tá? Por meio lá das normas do CNJ. Então, é muito importante, tá? Esses centros também, tá? Eles exercem um papel crucial na resolução desses conflitos, de uma forma pré-processual, né? Muitas vezes a controvérsia, ela nem vai evoluir lá para a disputa judicial, porque é muito benéfico quando o acordo ele é alcançado já nesse estágio no âmbito dos sejusques, tá? É, especialmente quando envolvem questões familiares, né, processos que envolvam guarda, divórcio, partilha de bens, regulamentação do direito de convivência, né, os sejusques, eles são frequentemente utilizados, questões que envolvem questões patrimoniais também, né, por exemplo, é muito comum também os sejusques no âmbito do processo do trabalho, né, para trazer uma aproximação entre as partes, tá? Isso não quer dizer que outras controvérsias não possam ser resolvidas, tá? Mas, por exemplo, lá no âmbito do direito de família, né, as soluções consensuais, elas são muito benéficas para as partes, especialmente porque ao longo de um processo que envolve uma discussão envolvendo direito de família, né, há um desgaste aí para as partes que estão vivendo esse processo, né, uma questão que afeta inclusive o emocional, então ele tem sido muito positivo, né, a conciliação, a mediação já nesse estágio, tá? E, pessoal, um dos artigos primordiais, tá, que vem sendo objeto de cobrança nas provas da FGV é o artigo 334 do CPC, pessoal. Esse artigo aqui, e todo o rol dos seus parágrafos, tá, ele é o mais cobrado pela FGV, tá? Então, importantíssimo que ele seja lido, tá? Para que vocês compreendam, tá? O viés aqui da audiência de conciliação, tá? No âmbito já processual. Então, o que que o artigo vai me dizer? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, a gente sabe que lá pelo artigo 319, né, a parte ela tem que indicar a opção, né, da realização da audiência de conciliação e mediação, tá? Essa audiência ela vai ser designada, somente não vai ser designada se ambas as partes não tiverem interesse em conciliar, tá? Mas nesse caso aqui, o juiz, quando uma das partes manifestou esse interesse, né, o juiz vai designar a audiência. Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Qual que é a lógica desse procedimento, tá? Protocolada a petição inicial, né, ela vai ser recebida e o juiz vai fazer a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação. E aí, muito importante se atentar aqui aos prazos de antecedência. Por quê, né, pessoal? Porque essa audiência, ela tem que ser designada com uma antecedência mínima de 30 dias. Então, não pode ser marcada uma audiência para menos de 30 dias, tá? Enquanto que a citação do réu, né, ela deve ser realizada com pelo menos 20 dias antes da audiência, tá? Por quê? Para que
esse réu ele possa ter tempo de se organizar para ir para essa audiência, de constituir um advogado, né, de proceder à organização dele com a sua defesa, né. Então, nesse caso aqui, nós teremos uma audiência de conciliação ou mediação, realizada ou por um conciliador ou por um mediador, tá? Que vai atuar nessa audiência. Pode também, pessoal, ter mais que uma sessão destinada à conciliação, tá? Então, pode haver mais que uma sessão deixada, tanto a conciliação quanto a mediação, tá? Só para esclarecer aqui. De modo que entre uma e outra não se exceda, tá? Mais que 2 meses entre a primeira sessão, tá? E a segunda, se isso for necessário para a composição das partes, né? Então, como que isso vai acontecer? O juiz vai designar essa audiência, as partes vão ser intimadas. O réu, né? Por meio da citação, já com a data da audiência, e o autor, por meio de intimação, tá? Então, vai ser a intimação já por meio do seu advogado. Nesse caso aqui, pessoal, em regra é a designação de audiência, né? Mas ela não vai ser realizada se em, ela não vai ser realizada em duas hipóteses. Se ambas as partes não manifestarem interesse na conciliação e ainda, né, quando o caso não admitir autocomposição, certo? Então, essa informação ela já tem que vir na petição inicial, tá? E quando o réu for citado, ele precisa informar isso, tá? Já quando ele for citado, ou se for, ou até 10 dias de antecedência contados da audiência de, contados da data da audiência, né? No caso de haver um litisconsórcio aqui, né? Todos aqueles que compõem, tá? O polo ativo ou o polo passivo precisam manifestar esse desinteresse na audiência de conciliação, tá? Ainda essa audiência ela vai poder ser realizada tanto presencialmente quanto por meio de eletrônico, né? Seja por videoconferência. E é importante saber aqui que, caso a parte, tá? Seja o autor, seja o réu, não compareça nessa audiência aqui, ela vai poder ser condenada, tá? Ao pagamento de uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, tá? Por ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Seja o autor, seja o réu. Nesse caso aqui, dessa audiência, as partes, elas devem estar acompanhadas pelos seus advogados ou pelos seus defensores também, tá? É possível que a parte constitua um representante, tá? Por meio de uma procuração específica para negociar e transigir, porque nesse caso a gente não vai tratar de aspectos meritórios, né? Ou seja, não vai haver aqui questão de que envolva também instrução processual, e sim negociação, tá? Para chegar num acordo. Então, por isso que os poderes têm que ser específicos para essa procuração, tá? Se as partes chegam a algum acordo, isso vai ser reduzido em ata, né? Feito um termo de audiência, uma ata de audiência, e vai ser homologado por sentença, né? Caso não seja possível o acordo, né, pelo rito comum, o réu vai ter aí 15 dias para contestar, ou dependendo se for um procedimento específico, mas, em regra, né, não obtendo acordo, ele vai contestar posteriormente à audiência, tá? Então, sempre que isso acontecer, o juiz vai reduzir isso em ata, né? Seja para homologar, seja, né, para constar ali o prazo de contestação que a parte ré vai ter para fazer, tá? Nesse caso aqui. E aqui também é muito importante destacar o papel do juiz, né, gente? O papel do juiz de dirigir esse processo no sentido de promover a qualquer tempo a autocomposição. Não precisa ser apenas nessa audiência, né? Digamos que
essa audiência não foi possível obter um acordo, aí é designada a próxima audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, o juiz também tem que, né, fazer uma tentativa de conciliação, no sentido de tentar, né, promover a autocomposição entre as partes, tá? Então, aqui, pessoal, é muito importante que vocês conheçam as principais pegadinhas a respeito que podem advir aqui desse artigo. Tá? Então, a primeira, o que acontece se as partes não comparecerem? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Fixada em até 2% sobre o valor da causa ou sobre a vantagem econômica, tá? Não tem aqui, gente, revelia pelo não comparecimento, tá? Não tem uma extinção aqui do processo, nesse caso, pelo não comparecimento, e sim a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Ou então, quando uma das partes manifesta desinteresse, tá, na realização da audiência de conciliação e a parte ré manifesta interesse. A audiência vai ou não vai ser designada, né? Então, sim, né? Porque só vai dispensar se ambas as partes manifestarem interesse, tá? Ou também lá no caso do litisconsórcio, né? Se houver de litisconsórcio, desinteresse na audiência de conciliação, ele tem que ser manifestado por todos, né? O prazo, a questão do início da contestação também, né? Então, lá no artigo 335 do CPC, tem que observar, né? Quando que vai começar a contar esse prazo. Então, em regra, né? Que é o inciso primeiro, vai começar a contar o prazo da contestação, tá? Da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão que for realizada, né? Uh, ou então, quando a parte não compareceu, né, ou não houver autocomposição daquele dia da audiência. Em outras hipóteses, né, por exemplo, quando for o caso de fazer um pedido de cancelamento da audiência de conciliação pelo réu, por ele não ter interesse, né, nesse caso o prazo da contestação vai contar a partir daí, tá? Então, é preciso que vocês observem o caso concreto, né, para avaliar aí o início do prazo da contestação, que nós vamos conversar na próxima aula sobre defesas do réu, tá? E aí, pessoal, o que a gente precisa também compreender sobre conciliação e mediação, tá? A FGV gosta muito do tema que envolve os princípios, tá? Então, vamos olhar aqui para os principais princípios que estão previstos lá no artigo 166 do Código de Processo Civil, tá? E também pela Lei 13.140 de 2015. É muito importante, pessoal, que vocês leiam esses artigos depois, né? Que vocês procedam à leitura desses artigos que estão aqui no material, né? Então, primeiro princípio, pessoal, lá no artigo 176, ele vai dizer, né? Vai trazer aí que a conciliação e mediação, ela vai ser informada, regida pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Tá? Então, o que é essa independência, pessoal? É a questão que o mediador e o conciliador, ele deve agir sem sofrer pressão externa, interna, né? Ele pode recusar, suspender ou interromper a sessão se necessário. Ele tem até a obrigação legal de não compactuar, não redigir um acordo ilegal que as partes estejam fazendo, né? Por exemplo, uma renúncia de algo que é irrenunciável, tá? A imparcialidade, gente, ele é um reflexo lá do princípio da impessoalidade, porque o mediador e o conciliador, eles não podem ter interesse naquele conflito, né? Ele tem que deixar de lado qualquer impressão pessoal que ele tiver em prol da solução consensual desses conflitos, né? A autonomia da vontade, né? É um pressuposto também em que as partes, por vontade própria, né, por conta própria, elas vão estipular a melhor solução para o seu problema jurídico, né, com a liberdade de expressar essas suas vontades. A confidencialidade, né, que é a preservação do sigilo de todas as informações produzidas naquele procedimento, tá? A oralidade, então, que é uma manifestação que entre as partes de forma aquela manifestação entre as partes na audiência, no sentido de que seja informal, né? Por mais que seja em uma audiência designada, né? Não há limitação, por exemplo,
número de sessões, né? As partes podem conversar livremente sobre os seus temas, né? Que se coaduna com a informalidade, né? Tem essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade para organizar os trabalhos, da comunicação entre as partes em linguagem simples, acessível, né? A decisão informada, né? Que é o dever que o conciliador ou mediador tem de esclarecer a essas partes que estão ali litigando sobre todos os direitos, sobre o contexto fático desse conflito, dessa controvérsia que eles estão que eles estão submetidos, as vantagens da conciliação, né? Então, esse é um dever, inclusive, do mediador do conciliador. O artigo 2º da Lei 13.140 de 2015, né? Ele vai trazer aí para nós alguns outros princípios, tá? Que são complementados pelo CPC, tá? Então, ele vai trazer aí para nós a isonomia, a boa-fé e a busca do consenso. O que quer dizer, pessoal, essa isonomia, né? É a igualdade de tratamento entre as partes que estão aqui litigando, né? A Lei 13.140, né, que regula aí a mediação, ela vai trazer essa igualdade, né? Que, ou seja, no sentido de equalizar as forças entre os interessados. Então, um exemplo muito prático, né? Quando uma das partes comparece com o advogado e outra não, tá? O mediador, ele suspende o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos, tá? Isso aqui está previsto lá no artigo 10 da Lei 3.140 de 2015, né? O que é a boa-fé, nesse caso, e a busca pelo consenso, né? Boa-fé no sentido da validade dos acordos, né? De trazer aí, de buscar uma consensualidade entre as partes e não impor nada a elas, né, e não pressionarem a fazer esse tipo de composição, tá? Então, isso aqui também é um aspecto muito relevante em termos de princípios, tá? E uma dica muito importante, tá, que diz que sobre a questão da mediação e da conciliação, é que o conciliador e o mediador, eles não vão poder ser testemunhas posteriores dos casos que eles fizeram a mediação naquele processo, caso não haja um acordo aqui, por conta, né, do princípio da confidencialidade, tá? E como que a FGV costuma cobrar isso em prova, pessoal? Vamos analisar, então, aqui uma questão, tá, do 38º exame, que diz respeito ao seguinte caso hipotético. A Luísa ajuizou uma ação de cobrança contra o Ricardo. Em sua petição inicial, informou que não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. E o Ricardo, por sua vez, ele apresentou uma manifestação informando que possui interesse na realização de audiência de conciliação e mediação. Então, diante do interesse formalizado pelo réu, né, o juiz competente da causa designou data e local para a realização da audiência. Considerando o caso narrado, Luísa, tá? Vamos ver o que diz aqui as acetidas. Não precisa comparecer à audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista que já manifestou desinteresse à sua realização na petição inicial. Errada, né, pessoal? Ela precisa comparecer, tá? Ainda que ela tenha manifestado desinteresse, essa audiência só vai ser cancelada se ambas as partes manifestarem o interesse manifestarem o desinteresse na realização da audiência, né? Ela pode ser, inclusive, condenada, que é pagar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A B. Não deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação sob pena de seu comparecimento representar anuência tácita em compor, obrigando-a a firmar acordo com o Ricardo. Erradíssima, né, pessoal? O comparecimento da Luísa não vai obrigar ela a firmar acordo nenhum, tá? Não representa nenhum tipo de anuência tácita na composição, tá? É apenas uma tentativa de firmar esse acordo. Ela não precisa aceitar nada se isso não for, né? Se não é algo que a agrada também. A C. Deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação, sob pena de ser seu processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Errado, né, pessoal? Ela só vai comparecer, se ela não comparecer, a consequência que ela vai ter aqui é a multa, né, por ato atentatório da dignidade da justiça. Não vai ter uma extinção do processo por isso, né? E a D, então, por eliminação, deve comparecer à audiência de conciliação e mediação,
e caso de forma injustificada não compareça, será sancionada com multa, tendo em vista que sua ausência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, né? Tudo isso que a gente já repetiu aqui. Próxima questão, pessoal, da OAB do 30º exame, tá? A Maria ajuizou a ação em face do José, sem mencionar na inicial se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou interesse na realização de tal audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. A respeito do caso narrado, assinale a opção que representa a possível consequência a ser suportada por Maria, né? Mesmo caso da questão anterior. Então, vamos ver a assertiva A. Não existem consequências previstas na legislação por ausência da autora à audiência de conciliação e mediação. Errada, né, pessoal? Existe sim e é ato atentatório à dignidade da justiça. Letra B. Caso não compareça nem apresente justificativa pela ausência, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica ou do valor da causa. Correta, né, pessoal? Corretíssima aqui, tá? Por quê? Porque o não comparecimento dela gera essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, né? A C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação, o processo deverá ser extinto. Não, não existe essa consequência. D. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação e mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras. Também não, né, pessoal? A gente não tem essa hipótese aqui, previsão legal no nosso ordenamento jurídico. Tá bem? E vamos para a última questão, então, tá? Que diz respeito a Carolina, tá? Também do 30º exame. Carolina foi citada para comparecer com seu advogado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, SEJUSC, da comarca da capital, para audiência de mediação, tá? Interessada em restabelecer o diálogo com Nestor, seu ex-marido. Então, temos o caso aqui de direito de família. O fato do advogado do seu ex-cônjuge conversar intimamente com o mediador Teófilo, que asseverava ter celebrado 5 acordos na qualidade de mediador na última semana, retirou sua concentração e a deixou desconfiada da lisura daquela audiência. Não tendo sido possível o acordo nessa primeira oportunidade, foi marcada uma nova sessão de mediação para buscar a composição entre as partes, 15 dias mais tarde. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta, tá? Então, vamos ver a primeira. Carolina pode comparecer sem seu advogado na próxima sessão de mediação? E aí, pessoal, o que vocês acham, né? Nesse caso aqui, não, tá? Por quê? Porque o CPC me fala lá no artigo 334, que, parágrafo 4º, tá? Que a audiência de conciliação, na audiência de conciliação, as partes devem estar representadas por seus advogados ou defensores, tá? Então, por isso que a alternativa aqui é incorreta, tá? AB. O advogado. Ah, eu coloquei errado aqui, só um pouquinho. Nesse aqui, ó. Nesse inciso aqui. O advogado pode atuar como mediador no SEJUSC, se realizar concurso público específico para integrar quadro do próprio tribunal, tá? Essa questão aqui, ela tá errada também, né, pessoal? Por quê? Porque não é necessário uma aprovação em concurso público para atuar como mediador judicial, né? O que que o CNJ exige hoje? Ele exige um curso de capacitação oferecido, né, por uma entidade credenciada, tá? E esses parâmetros desse curso, eles são definidos lá pelo CNJ, tá? Isso aqui a gente tem encontra a previsão, inclusive, no artigo 167 do CPC, tá? Então, não é necessário esse concurso, não. C. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessária da composição das partes. Corretíssimo, né, pessoal? É o que está previsto lá no artigo 334, parágrafo 2º do CPC, tá? Que diz justamente sobre essa questão das sessões de conciliação, né? Que pode haver mais que uma, né? Desde que entre uma e outra não se excedam 2 meses da data da primeira sessão, tá? Se isso for necessário à composição das partes, tá? Lapso temporal muito longo acaba distanciando as partes de uma forma que não é necessária. Então, por isso, desse lapso de 2 meses. Vamos ver a última, então. O mediador judicial pode atuar como advogado da parte no SEJUSC, pois o CPC apenas impede o exercício da advocacia nos juízos que desempenhem as suas funções. Incorreto, né, pessoal?
Por quê? Porque o artigo 172 do CPC, ele vai me trazer um impedimento aí dos conciliadores e mediadores, que eles não vão poder, no prazo de 1 ano, né, contado da audiência, da última audiência que eles atuaram para aquelas partes, eles não vão poder testemunhar, eles não vão poder assessorar, tá? Representar ou patrocinar qualquer dessas partes, tá? A questão do depoimento testemunhal, inclusive, é por conta do sigilo, né? Independente do prazo. Mas o assessoramento, representação, patrocinação tem esse prazo aí de 1 ano, tá? Então, para a prova, pessoal, memorizem o artigo 334 e os parágrafos, tá? Lembrem-se da diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. Fiquem atentos aos prazos, né, da designação da audiência de conciliação e mediação. 30 dias de antecedência para designar, tá? 20 dias para citar o réu para comparecer, pelo menos antes da audiência, tá? 15 dias para contestar, se for o caso de não obter acordo ali, né? Ou se for outro tipo de marco inicial para contestação, tá? E a multa também lá por não comparecimento, né? Em 2% do valor da causa por ato atentatório, tá? Lembrem muito desses aspectos. Então, esse tema, por mais que ele seja amplo, ele é super organizadinho, né? A chave aqui para vocês arrasarem na prova da OAB é entender a lógica desses dispositivos legais, tá? Então, estudem, pessoal, estudem com garra, pratiquem muitas questões, tá? Porque cada questão que vocês que vocês resolvem hoje, né? Seja acertando, seja errando, tá? É uma lição que vocês não vão esquecer da prova, porque o treino, né? Ele é sinônimo aí de sucesso, tá? Juntamente com a leitura desses dispositivos legais, né? Importantíssima a leitura da lei seca aqui também. Então, mantenham o foco, determinação e lembrem-se sempre, né, que vocês são capazes e que a OAB, né, a aprovação da OAB é só o primeiro passo de uma carreira brilhante que vocês têm aí pela frente, tá? Sucesso, tá? Determinação e até a próxima aula.